Então vamos lá, né? Nós vamos falar hoje sobre um assunto que, para mim, é fundamental tanto para a nossa vida cristã, quanto para a nossa vida como profissionais, como pessoas, né? Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. E quando a gente fala sobre relacionamentos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o relacionamento amoroso, né? A ideia do relacionamento amoroso como sendo o relacionamento mais comum que nós falamos. Mas quando nós estamos tratando sobre relacionamentos, o que é que nós estamos falando, né? Nós estamos falando sobre o relacionamento com as pessoas e com os objetos, né? Relacionar-se é a capacidade, né, que o ser humano tem de estabelecer conexões com as pessoas que estão ao redor e com os objetos que também nos cercam. Então, relacionar-se implica dizer que existe algo que está conectando e ligando as pessoas e as coisas. Então, nós podemos nos relacionar com a família, nós podemos nos relacionar com os amigos, nós podemos nos relacionar com o esposo, esposa, com o dinheiro, com o trabalho, com as coisas. Para a psicanálise, inclusive, o tema do relacionamento ele é muito caro porque, no final das contas, né, nós estamos falando sempre sobre relacionamentos, sempre sobre relações, sobre a forma como a gente está conectado com as outras pessoas. E aí, quando eu escolhi esse tema, eu, ao mesmo tempo, fiquei pensando sobre o que seria relacionamento. Tentei encontrar alguma definição, algo que desse um direcionamento para a gente pensar o que é relacionamento, dentro e fora da Bíblia. E aí, eu encontrei, né, fui atrás dos autores que eu estudo, que eu pesquiso, né? Para Freud, relacionamento é uma coisa muito interessante. Para Freud, o relacionamento significa abrir mão de algo. Eles são complexos, envolvem dificuldades, porque eles exigem que as pessoas façam renúncias e abram mão de alguns impulsos. Então, para o Freud, relacionar-se é eu abrir mão de uma parte de mim para que o outro possa fazer parte desse mundo que eu habito. Afinal, se a gente nunca abrir mão do que nos do campo do individual, nós não vamos poder nos relacionar, porque o campo do individual ele é destrutivo. Então, vamos imaginar aí, por exemplo, a ideia dos animais, né? Os animais, eles não têm nenhuma característica de relacionamento, e aí isso é muito importante. Mas, professor Henrique, o meu cachorrinho me ama, o meu cachorrinho me aguarda, sente saudade. Será que ele sente? Será que do animal, né, pensar no amor e amar alguém, relacionar-se com alguém? Nós nos relacionamos com os animais, né, no sentido de criarmos afetos. Mas para o animal não existe isso, né? Não existe a dimensão do afeto e das relações, porque os animais não precisam abrir mão de alguns impulsos para estar uns com os outros. Pelo contrário, o que coordena, né, a liderança e a formação de grupo é quem é o mais forte. Nós, como seres humanos, criados por Deus, né, como seres inteligentes, nós não lutamos, ou não deveríamos, né, lutar por quem é o mais forte, mas sim abrir mão de algumas coisas que nos são caras para poder permitir que outros estejam também convivendo, para criar civilidade, né, criar civilização. Então, para o Freud, as relações têm fundamento em dois grandes afetos. Ele tem origem consciente, né, onde se encontram os desejos, os impulsos e as memórias reprimidas, e
ele vai dizer que os relacionamentos giram em torno dos dois grandes afetos, né? Amor e paixão, né? O amor e a paixão, onde o primeiro encontro amoroso é do bebê com a mãe, por meio da alimentação, por meio da nutrição. Então a criança aprende a amar as pessoas que a ajudam e os cuidados maternos eles são uma fonte de satisfação para aquela criança, né? Então o amor ele é um modelo para a gente buscar a felicidade nas nossas relações, já que a natureza do amor é ilusória, na ideia de que quando eu amo alguém, eu construo uma imagem dessa pessoa, né? Eu amo aquilo que eu criei sobre aquela pessoa. E também a gente entende, né, que a psicanálise é a teoria do amor. Afinal, para Freud, o amor ele é um laço social, é o que nos conecta. Então, no final das contas, para Freud, relacionamento significa amor. Também fui pesquisar com o Lacan. E o Lacan ele tem a definição que eu mais gosto, uma das que eu mais gosto, que fala sobre relacionamentos. Ele vai dizer que o amor, ou que o relacionamento é um discurso, né? É um discurso. E o que é um discurso? É algo que nos conecta, nos aproxima no campo da escrita. Tem inclusive uma tribo, né, uma tribo indígena, lá na região ali da Nova Zelândia, que eles têm uma mitologia muito interessante, que eles falam que as primeiras palavras, eles surgiram no tear dos primeiros fios, né? Então, eles, ao baterem o tear, né, tecendo o primeiro fio, tecendo a primeira manta, o primeiro tecido, as palavras escorriam das fibras naturais. Então, a ideia de relacionamento para Lacan é uma ideia muito semelhante. É um tecido que se entrelaça e nessa trama que a gente vai construindo, né, nesse bater dos teares, a gente vai criando relacionamento. É no bater do tear de cada uma das nossas relações que as coisas vão criando forma, criando tecido e nos permitindo relacionar-se. E para ele, a relação também está no campo do amor. E para o Lacan, a definição de amor é a seguinte: amar é dar aquilo que eu não tenho para alguém que não deseja receber. Onde já segurou aqui, né? Amar é dar aquilo que eu não tenho para alguém que não deseja receber. Então, para o Lacan, é uma escolha narcísica. Eu escolho amar um objeto e eu digo como esse objeto é maravilhoso a partir das minhas percepções da minha escolha de amar. Então, se eu amo a Ivone, eu digo assim, Ivone, como você é linda, como você é maravilhosa, como você é incrível, você é inteligente. Às vezes você me enche o saco, mas ainda assim eu escolho estar aqui contigo. Isso que é o amor e é o relacionamento para o Lacan. Então, o desejo do sujeito é sempre o desejo do outro. A gente sempre vai desejar, nós sempre vamos buscar ser reconhecidos, desejados, amados. Nós fazemos suplência, né, desse amor, sofremos quando levam fora, sofremos quando esse amor não é correspondido, né? Então, inclusive, no nosso trabalho na transferência, né, na psicanálise, a transferência, ela também é um amor, um tipo de amor, né? É o amor de transferência. É um amor do não querer saber. Ou seja, supõe-se que o analista tem um saber sobre mim. E aí, se ele sabe algo sobre mim, é porque ele me ama. É porque ele cuida de mim, né? Então, o amor, ele escreve um possível frente ao que é impossível. Ele escreve criativamente o que nós não conseguimos escrever. Ele fornece os sentidos e preenche todas as arestas de sentido que a gente busca. Olha que coisa bonita, né? Os relacionamentos estão fundamentados no amor.
E eu achei essas características muito interessantes. E a terceira definição que eu gostaria de compartilhar com vocês é de uma autora chamada Bell Hooks. A Bell Hooks ela é uma autora norte-americana e ela vai dizer que o amor é aquilo que ele faz. Uma definição bem simples, né? O amor é aquilo que ele faz. Então, quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando sobre amor. O que eu estou amando, que tipo de amor eu cedo, mas também qual tipo de amor eu aceito. Qual tipo de amor eu tenho colocado dentro das minhas relações, dentro dos meus laços, e qual tipo de amor que eu tenho sustentado nas minhas relações. Amar é fazer algo. E a Bíblia também está permeada da ideia sobre o amor. Nós poderíamos trazer aqui, né, aquele texto maravilhoso, né, o capítulo do amor. O amor tudo suporta, o amor é maravilhoso, é benigno, né? O amor, se eu falasse a língua dos anjos, enfim, né? Eu acho que vale até apenas a gente ler, né? Vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios 13. Primeira, né? Que é uma carta. 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 4 até o versículo 7. Foi? Todos acharam? Foi. Diz assim, ó, nós vamos ler do 4 até o 7. Professor, repete, por favor, o versículo, como é o capítulo, o versículo? 13. 1 Coríntios 13, versículo 4 até o 7. Ok. Diz assim, ó. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Na versão Almeida Revista impressa, ele começa dizendo que o amor é sofredor, né? O amor é sofredor, ele tudo sofre, né? O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se soberba. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses e não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor, ele é a nota tônica das nossas relações. E o amor, ele é também aquilo que nos motiva. O amor que nos motiva a vivermos uma vida mais feliz é o amor de Cristo. É o amor que tudo espera, tudo suporta, tudo crê, ao ponto de dar aquilo que ele tinha, em favor de nós que não tínhamos nada. Deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, a primeira pergunta, para quando vocês forem para a sala, que eu acredito que já é agora, né? É: que tipo de amor você tem aceitado? Né? Qual é o amor que você tem aceitado nas suas relações? E que tipo de relação é essa, né, que você tem construído? Será que o amor que você tem aceitado, ele pode ser o amor de 1 Coríntios? Será que o amor que você tem aceitado é o amor de Cristo? E a segunda pergunta é: qual o amor que você tem dado? Acho que são duas perguntas que vão trazer uma perspectiva boa para a gente debater sobre relacionamentos. Qual o amor que você tem aceitado e qual o amor que você tem ofertado? Vamos nos dividir em classes, né? Agora, já já nós voltamos. Vamos nós. Isso. Para encerrar, fiz
fiz uma seleção de textos sobre o que é o amor, né? Sobre o que é esse amor de diversas formas que a Bíblia traz, né? Primeiro texto é o texto de... Ai, Jesus, perdi aqui a anotação. Provérbios 13:20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, né? Então, o primeiro relacionamento com a sabedoria, né? O primeiro relacionamento é o relacionamento da sabedoria. Quando nós andamos com pessoas que amam a sabedoria, nós nos relacionamos com a sabedoria e construímos algo, né? 1 Timóteo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que, apetecendo alguns, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então, quando pensamos, né, também sobre amor, nós também estamos falando sobre o amor que está relacionado às coisas que nos cercam, né? O amor que fala sobre que tipo de prioridade eu estou colocando na minha vida. Qual é o, o lugar que nós estamos colocando as coisas, né, dentro da nossa realidade, né? Também nós temos o texto de Isaías 49:15, que diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-los, eu não esquecerei de vocês. Esse texto ele é um texto hiper conhecido, um texto que também fala sobre amor. Ainda que uma mãe, que, né, como lá na nossa sala a gente falou, o amor de mãe é o mais próximo do amor de Deus, né? Mas ainda assim, se esse amor tão próximo ao amor de Deus, se ele um dia te esquecer, ainda assim o Senhor está lembrando de ti. Então, amar e se relacionar também é lembrar, também é guardar na memória, também é cuidar, né? O amor, na realidade, é cuidado. É o cuidado que nós temos uns com os outros. Ainda sobre o amor às coisas, lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz assim, Neemias capítulo 8, versículo 10 diz: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, beber as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, a alegria do Senhor também é a demonstração do amor que ele tem para com cada um de nós. E o relacionamento também é alegrar-se uns com os outros, né? É muito comum a gente ver as pessoas hoje em dia se relacionando baseado nas suas tristezas. Ai, a Ivone começa, ai, que eu tô com dor na coluna, né? Aí o Alan disse assim, não, além da dor da coluna, tô com dor no dedo. Aí depois eu tô com dor no dedo, na coluna e nos quartos. Vocês quartos? Com dor nos quartos. E aí a gente começa, não, mas isso é o de menos, porque eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô com aquilo outro, né? E ele diz, vão lá, comam as gorduras, bebam as doçuras, né? Enviai porções aos que não têm, se alegrem, alegrem-se uns com os outros. Quer ver um lugar para você fazer amigo? Quer conquistar alguém para Deus? Rapidinho,
Chame para almoçar em casa depois do culto, né? Por que é que a gente cria conexão chamando para almoçar em casa? Porque ali você vai provar. Eu já gosto de comer. Se você me chama para comer na sua casa, eu já vou feliz, né? E lá a gente vai conversar, vai dividir as tarefas, vai experimentar, né, o tempero do outro, vai contar das tristezas, mas também vai rir, também vai se alegrar, né? Por isso que a igreja primitiva crescia. Relacionamento também é alegrar-se. Provérbios 23:4 diz assim: não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si as asas como a águia que voa pelos céus, né? Ou seja, foque no que é importante. Tem tanta gente, né, focada em ficar rico, que esquece do descanso do sábado, esquece do próprio descanso semanal, né? Dorme 2, 3 horinhas por dia, deixa de comer, deixa de beber água, deixa de praticar exercício físico, faz tudo isso para quê? Para aquilo que vai criar asa e que vai voar, né? Amar também é reconhecer os seus limites e também é fitar aquilo que é importante. O seu tesouro não esteja aqui na terra, para que ele esteja lá no céu. E por fim, eu vou finalizar com vocês com um dos textos que eu mais amo de toda a Bíblia. Meu personagem preferido é Enoque, mas não é um texto sobre Enoque, né? Mas Enoque, ele me mostra muito sobre o que é o amor também, porque a vida de Enoque estava resumida em uma frase. Enoque, ele vai aparecer 2 vezes na Bíblia, basicamente, né? Na Galeria da Fé e em 2 versículos que falam sobre a genealogia dele. 2, 3 versículos falam sobre a genealogia. E aí, falando sobre Enoque, a Bíblia diz assim: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. É isso. A história de Enoque é isso. Enoque andou com Deus. E eu acho isso de uma beleza tão genuína, porque relacionamento é isso. Quando eu digo que eu ando com a Eudisseia, né? Quando eu digo que eu sou amigo da Eudisseia, o pessoal diz assim: ixi, ele anda com a Eudisseia, ele anda com a Ivone, ele anda com a Mari, ele anda com a Alan, né? Então ele anda, caminha junto, né? Conversa junto, ele troca ideia, conta as chateações. Eu e meus amigos, eu tenho o meu grupo de amigos, né? Nós literalmente crescemos juntos. Então eu tenho 26 anos de idade, eu tenho amigos de 26 anos, né? 26 anos de amizade. E a gente estava parando para refletir, a gente tem uma amizade meio tóxica, sabe? É tipo assim, tá errado, a gente vai lá apontar o dedo e dizer assim, você errou mesmo, né? Se conserte, preste atenção na sua vida, né? Você pensa que você é quem? Né? Bora, volta aqui, né? Tá se afastando. Oi, Vocês têm até um ritual de amigos, né, Henrique? Oi? Vocês têm até um ritual de amigos, aquele encontro que vocês fazem. A gente tem a calçada. Inclusive, a gente só não tá junto hoje porque eu tô aqui com vocês, né? Mas eu e meus amigos, nós nos vemos toda sexta, todo sábado e todo domingo. E o nosso rolê é sentar na calçada, né? Tipo, sexta-feira é o PG, mas sábado e domingo a gente senta na calçada, escora os pés na cadeira e vai conversar. Esse é o nosso rolezinho de idoso. E eu amo, né? E por que que a gente é amiga há tanto tempo? Porque a gente anda junto, né? A gente vai para a igreja junto, a gente fala as dificuldades, fala as alegrias, a gente tem a chácara uma vez por ano, é uma casa de praia, uma chácara que fica perto de uma praia, e a gente está indo para a 4ª edição, então todos os anos a gente se reúne, dependente de onde a gente estiver, no Brasil ou no mundo, vem todo mundo para o mesmo lugar para a gente poder passar um fim de semana juntos. Isso é andar uns com os outros. Então, andar com Deus é ir na chácara de Deus, né? Todo sábado, domingo, quarta-feira, no PG, se reunir com outras pessoas para poder adorar. Será que isso não é amor? Isso é cuidado, né? Henrique, Amar também. Oi. tem uma frase que a gente usa muito, né, que a gente leva a criança para Deus
né, para conhecer Deus na igreja, para ver Deus na igreja, né? Nos dias de culto. E nos dias que não tem culto, a gente tem que trazer Deus para nossa casa, para mostrar nossa casa para a criança e para Deus juntos. Então a gente tem que fazer essa inversão. Isso é caminhar junto, né? Você fazer a via de mão dupla. Então é o dia de visitar Deus na casa dele e o dia de Deus nos visitar na nossa casa. Sim. É caminhar junto, né? Uma amiga minha contou sobre uma outra amiga da faculdade. Ela disse assim, a pessoa que ela melhor conheceu, a gente debatendo sobre a oração, e a gente chegou à conclusão que a oração não é só esse momento de fechar os olhos formalmente, né? Às vezes a gente imagina a oração esse momento formal. Eu disse assim, olha, essa minha amiga, ela olhava e teve uma vez que foi muito engraçado, porque ela fez um pedido de um hambúrguer, enfim, e quando chegou, o pedido veio errado. E aí ela virou e ela disse assim, Senhor, olha aí, veio errado, vou ter que ir lá trocar. Então ela conversava com Deus constantemente, ela dizia, então, o que é que eu vou pedir, Deus? Ah, Jesus, eu quero isso, isso e isso, né? Jesus, eu tô comendo isso, isso e aquilo. Jesus, vem cá, senta aqui do meu lado, né? E ela ia contando, ia conversando dia a dia. E aí, isso é andar com Deus, e por isso que para mim é tão bonito. E o texto que eu queria fechar é de João 3, capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Eu já estou dando tilt aqui. João, capítulo 3, versículo 1, que para mim é um dos textos mais lindos que falam sobre relacionamento. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Né? Vede quão grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você quer um casamento de sucesso? Ame o seu marido, ame a sua esposa como Deus te amou. Esse é um casamento de sucesso. Né? É quando eu olho para o meu marido, eu olho para a minha esposa e digo assim, olha, eu daria a minha vida por ti. Né? Mesmo que você não faça o mesmo por mim, ainda assim eu daria a vida por ti. Né? Eu, ao ponto... Será que isso existe? Será que existe a Liana? Ai, Jesus. Eu sou solteiro ainda não sei se existe, né? Espero que exista. Existe. Eu já Foi tenho alguém 40 que deu a anos de vida, caminho. que deu a vida Existe por alguém, sim. só Jesus. Agora, assim, um marido ou uma mulher falar isso, olha, eu quero ainda saber. Existe, Helena. Eu Existe sim. Entre casal, um dá vida pelo outro assim, olha. Eu não sou pai também, mas amar os filhos também é olhar e dizer, eu daria a minha vida por você. Mesmo que você não dê a vida por mim, eu daria a vida por você. Né? E aí, por isso que eu acho tão interessante a noção de amor da Bell Hooks. Quer dizer assim, o amor é aquilo que ele faz. Não adianta eu dizer assim, Ivone, eu morreria por você. Se no dia a dia eu não quero conversar contigo para entender a tua chateação. Eita, Henrique, tu falou bem assim, do jeito que eu faço. O meu esposo, ele diz todo dia assim, eu te amo, ele chama, meu amor. Aí tem dia que ele diz assim, por que você não fala comigo que me ama? Eu falei, meu filho, as minhas ações, da maneira que eu te trato, eu já estou demonstrando esse amor, porque não adianta eu falar e eu não demonstrar, mas eu prefiro demonstrar porque eu sou muito tímida. Aí eu prefiro demonstrar do que falar. Olha aí, o Mas Pedro está dizendo, né? ouvir também é É maravilhoso. maravilhoso, né? Então, amor está totalmente relacionado à confiança. O que fazer em um mundo em que nós temos mais colegas que amigos? O que é que nós fazemos nesse mundo, né? Será que a gente não vai poder nunca alcançar o amor, os relacionamentos saudáveis? Lá na sala a gente criou a pergunta, né? Qual é a diferença entre amor e dependência? Qual é o ponto de virada do amor e da dependência? Né? E
Eu acho muito interessante essa pergunta de o que é que nós temos? Temos mais colegas que amigos. Qual é o amor que eu estou aceitando? Qual é o amor que eu estou dando? Porque o amigo e o amigo já foi um colega em algum momento, né? E aí, infelizmente, em alguns momentos a gente não consegue fazer com que o outro ame. E aí entra a parte difícil, né? Amar mesmo que não seja amado de volta, né? Eu cuido de ti mesmo que você não cuide de mim. É difícil, é difícil. E encontrar também, né, o círculo de amigos. Esse amor que tu está falando, que mesmo que você não cuide de mim, mas eu cuido de você, é difícil, mas não é impossível. Porque eu cuido de pessoas que eu sei que não me amam. Mas eu dou amor para essas pessoas, porque eu sei que Jesus é assim. E nós temos que botar isso em prática. Isso não é fácil, mas temos que Uhum. nos esforçar e respirar fundo e dizer: Jesus, derrama o teu amor no meu coração. Essa pessoa acabou de me falar isso, como já aconteceu comigo, me agrediu com palavras, eu contei mais de 10, e aí quando eu virei, eu falei de uma forma serena e carinhosa, que desarmou. Ficou desarmado, sabia? Esse, Uhum. vou dizer para vocês que foi meu filho, porque não é fácil lidar com ele. Eu dou amor para ele e ele não corresponde. E no mundo em que os limites eles estão É tão uma complicados, longa história. no mundo que os limites são tão complicados e as relações tão desgastadas, Eclesiastes 6, versículo 14, ele é uma verdade, que diz assim: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o encontrou, descobriu um tesouro. Quem encontrou um amigo de verdade, encontrou um tesouro. Nós temos um amigo, né? Tem uma música que eu Jesus é o gosto melhor muito, amigo. Agora, o amigo humano é uma raridade. Quando é você uma encontra, raridade, é um tesouro. por favor, se você encontrar um amigo de verdade humano, Segure nossa, e seja cuide, um cuide, amigo, né? cuide, 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 Seja um pede amigo. todo dia para que Deus abençoe. Passe em volta dessa amizade o fio de ouro do céu, porque não é fácil encontrar um amigo humano de verdade. Isso aí é como agulha no palheiro. Sim, com certeza. Espero ter colaborado com com as nossas compreensões sobre relacionamentos. Que o Senhor ele possa ajudar vocês, a cada um de vocês, a serem amigos, irmãos, né? Pessoas que se relacionam e que amam, né? E que, acima de tudo, que o amor de Cristo seja a maior demonstração de amor da nossa vida. Que nós possamos sentir o amor de Cristo, porque a gente só pode amar à medida que nós nos sentimos amados, né? A gente só consegue amar em resposta ao amor que a gente recebeu primeiro. Então, eu sou bem idealista, sabe, gente? Eu sou sonhador. Eu acho que dá para mudar o mundo um pouquinho, sabe? Eu acho que dá para alcançar o mundo. Se a gente encontra um amigo em Cristo, a gente pode ser um bom amigo. Se a gente encontra o amor em Cristo, a gente pode pelo menos um pouquinho amar, né? Tempos difíceis chegaram e ainda virão mais difíceis. É necessário que a noite alcance a meia-noite antes que venha o raiar do dia, né? Uhum. Mas, Mas, olha, isso é verdade, nós podemos sim mudar assim, o mundo um pouquinho. é, Podemos sim. vamos Só trazer todo mundo precisamos para de perto. coragem, porque Jesus não deu espírito de covardia para nenhum de nós. Sim, Verdade? essa é a verdade, né? Espírito de coragem para amar os outros e ensinar sobre o amor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar? Sim.
Maravilhoso Deus, muito obrigado porque podemos conversar um pouquinho sobre o amor. Nos direciona, ajuda-nos a sermos bons amigos, bons irmãos, bons amigos, bons maridos, boas esposas, que possamos ser bons cristãos e que possamos amar a todos. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.